Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Parte do lucro obtido pelo FGTS no ano passado vai ser distribuída entre os cotistas do fundo. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal de forma proporcional ao saldo das contas ativas e inativas. O Felipe Igreja tem os detalhes. O Conselho do FGTS aprovou a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais de lucro para os trabalhadores. A medida deve beneficiar cerca de 138 milhões de pessoas. Com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas do fundo em 2025 atingirá 6,9%, valor acima da inflação. Mas o dinheiro fica retido no fundo e só pode ser sacado pelos trabalhadores nas hipóteses já previstas, como, por exemplo, após a demissão sem justa causa. O porta-voz da Casa Rosada comentou nesta terça-feira a crise diplomática entre Brasil e Argentina, instalada após críticas feitas pelo presidente Javier Milei a autoridades brasileiras. Adrián Javier disse que sempre houve insultos de ambos os lados. O Igor Cardim nos conta. Depois que Lula deixou de criticar a atitude do presidente da Argentina, Geraldo Alckmin classificou fala de Javier Milei como grosseira e intromissão. Segundo o vice-presidente, Milei prestou um desserviço ao próprio país. A Casa Rosada tentou minimizar a crise, alegando que os chefes de Estado sempre se insultam, mas alegou que a Argentina não utilizava as vias diplomáticas. Nesta quarta, o Itamaraty deve se reunir novamente com o embaixador que representa o Brasil em Buenos Aires. O governo dos Estados Unidos prorrogou as sanções aplicadas ao Brasil por 1 ano, alegando interferência na economia americana. No entanto, esse anúncio não tem efeito prático com relação ao tarifaço, porque a medida foi derrubada pela Suprema Corte Americana e substituída por outro mecanismo. No comunicado desta terça-feira, o governo Trump cita o Supremo Tribunal Federal Brasileiro como um promotor de censura e acusa membros do governo de perseguir politicamente um ex-presidente, sua família e seus apoiadores, em uma referência a Jair Bolsonaro. A defesa do candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, apresentou ao TSE suas justificativas sobre o uso de um vídeo feito com inteligência artificial, simulando uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a convenção do partido. A legenda pede que a Justiça Eleitoral rejeite uma ação apresentada pelo PT. A reportagem é do João Rosa. Flávio Bolsonaro argumentou à Justiça Eleitoral que o vídeo do ex-presidente não pediu votos ao senador e destacou que a convenção é um ambiente fechado. O argumento é que não houve uso de deepfake, mas inteligência artificial generativa. Já no Supremo, Flávio optou por prestar depoimento por escrito no inquérito em que ele é investigado por suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Especialistas avaliam os possíveis impactos dos dois casos para a disputa eleitoral. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta terça-feira, mostra como está a disputa pelo governo de Minas Gerais. Vamos a Belo Horizonte com a Janaína Regiane. O pré-candidato do Republicanos ao governo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, lidera o primeiro e o segundo turno na disputa pelo governo de Minas e venceria em todos os cenários. A informação é da pesquisa Quest, divulgada nesta terça-feira. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, e Patrus Ananias, do PT, aparecem atrás, enquanto o governador Matheus Simões, do PSD, ainda não decolou nas intenções de voto. Mais de 60% dos eleitores também podem mudar de voto. Na eleição presidencial, Lula, do PT, mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro, do PL. Em Minas, apesar da diferença entre os dois estar dentro da margem de erro. Em Pernambuco, a pesquisa Genial Quest mostra que a governadora Raquel Lira, do PSD, passou à frente, com 43% das intenções de voto, e o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, aparece com 37% no primeiro turno. A gente volta já com o Giro. Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão, nesta terça-feira. O tremor deixou dezenas de feridos, interrompeu o fornecimento de energia para milhares de casas, danificou estradas e provocou incêndios e desabamentos. Após o terremoto, houve um desabamento seguido de explosão em um shopping na cidade de Kashima. A Agência Meteorológica do Japão alertou sobre a chance de outro grande terremoto atingir o país nos próximos 3 dias, possivelmente até mais forte do que o dessa terça-feira.
Um turista holandês de 26 anos morreu após a embarcação em que ele estava a virar durante o passeio do Macuco Safari, no Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná. A vítima participava da atividade ao lado da namorada e dos familiares dela. A Marinha do Brasil e a Polícia Civil investigam as circunstâncias do acidente. De acordo com relatos de testemunhas, o barco virou completamente logo no início do passeio pelas cataratas do Iguaçu. Outros 2 ocupantes do barco precisaram de atendimento médico. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.